Gravação realizada seguindo as normas de segurança determinadas pelo Ministério da Saúde e pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para conter a disseminação do novo coronavírus. Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, do Claretiano Centro Universitário de Batatais. Olá, eu sou a professora Brasília, trabalho aqui no Claretiano Colégio São José de Batatais e estou aqui com vocês para falar um pouquinho da minha prática. Eu atuo na educação básica, nos segmentos do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Trabalho com a disciplina de ensino religioso a partir da BNCC. Já como somos uma instituição confessional, nós temos a oferta dessa disciplina na grade. E com a BNCC também aprimoramos, Sou licenciada em Pedagogia, História e Filosofia, especialista em Psicopedagogia e Ensino-Aprendizagem, Educação Especial Inclusive, Docência no Ensino Superior e Gestão Escolar. Sou professora há 7 anos, licenciada por esta casa, e atuo no Claretiano há pouco mais de 6 anos. 6 anos e 7 meses, para ser mais exata, fazendo hoje o aniversário. No dia 17 de março de 2020, numa reunião pedagógica, recebemos orientações da coordenação sobre como seria o isolamento social e a paralisação das atividades presenciais, das aulas e das atividades extracurriculares que o colégio oferecia até então. E a partir do dia 18, foi estabelecido o início das atividades escolares não presenciais. O primeiro passo foi estabelecer os objetivos. Então, foi traçado prioridades e metas para o período em que o colégio trabalharia com atividades escolares não presenciais. Como acreditávamos que esse período duraria em torno de 2 meses, os objetivos principais foram auxiliar o estudante para ser o protagonista na construção do seu conhecimento e garantir competências e habilidades, os direitos de aprendizagem e alfabetização e as competências socioemocionais. Todos eles preconizados na BNCC e todos de uma forma que estabelecessem prioridades. Diante dessa situação emergencial, todas as nossas ações tiveram que ser reestruturadas. Na oportunidade, nós, docentes da educação básica, já utilizávamos a tecnologia da sala de aula virtual, mas agora a situação mudaria. Particularmente, eu utilizava a sala de aula virtual tanto como o registro docente, quanto para a oferta ao ensino médio. Então, esse ensino já acontecia. Como acreditávamos que esse período duraria pouco, 2 meses, então nós ficamos baseados nisso. Porém, do dia 18 de março até o dia 3, nós oferecemos atividades extras e não as atividades da apostila, do caderno ali, do ângulo e na minha área, nas atividades que eu exerço. A gente trabalhou aí. Durante esse período, fazíamos reuniões diárias por meio de hangouts com a equipe pedagógica, os técnicos da coordenadoria e tecnologia da informação e comunicação e com os responsáveis pelo setor audiovisual da instituição. A instituição também entrava em comunicado com as famílias quase que diariamente, pelo aplicativo do colégio, explicando como seriam as aulas remotas e completando o ciclo de aperfeiçoamento de aprendizagem do uso das ferramentas tecnológicas que a própria instituição possuía já. A partir do dia 6 de abril, começaram então os recursos das aulas síncronas. Estávamos então preparados. E como nós já trabalhávamos com o ensino híbrido, desde quando eu entrei aqui nesta casa há 6 anos, eu já trabalhava direto com o ensino médio, a oferta das aulas na sala de aula virtual, das aulas de filosofia, sociologia e ensino religioso.
primando pela qualidade do aprendizado, né? Então, são áreas do conhecimento, pertence à área do conhecimento das áreas humanas, né? E agora, distintamente, o ensino religioso, e por isso, a instituição oferece dessa forma para o ensino médio. A interação é ótima e de perfeita qualidade. A instituição organizou salas, então, com computadores, internet, e fez uma capacitação docente. Como acessar, como gravar aula, como compartilhar o material didático, gravar o vídeo, como entrar no Plural, né, que é uma plataforma da Somos Educação Anglo, que é parceira aqui da instituição, e preparar os links e disponibilizá-los na sala de aula virtual. A coordenação ajustou também os horários da aula para se obter maiores e melhores resultados. Tá? Maior participação dos alunos, melhores resultados. Então, de forma padrão, todos nós, os professores, fomos orientados a preparar o link pela plataforma Plural, disponibilizar na sala de aula virtual na ferramenta Correio e, posteriormente, quando da ocorrência da aula, nós disponibilizamos na ferramenta material. Agora nós vamos passar para que o que eu preparo para a minha aula, como eu preparo, como eu penso que o meu aluno vai atingir, vai fazer, vai participar daquela aula. De que forma? Como eu vou trazer o meu aluno que agora não está mais presente numa sala de aula de forma física? Como que eu vou fazer essa interação com ele? A primeira pergunta é: o que eu quero que meus alunos aprendam nesta aula? Estabeleço pequenas metas, no máximo 2 objetivos, 2 metas. Por quê? Eu consigo alcançar naquela semana aquelas metas. Eu coloco aqui que o ensino religioso, como ele está a partir da BNCC agora, ele a oferta é 1 aula por semana. Então, eu não tenho aquele contato mais assíduo com os meus alunos. Por isso, eu preciso fazer com que eles interajam ainda mais comigo. De que forma? Vamos lá. Para isso, eu preciso, nesse planejamento, nesse plano de aula, ter em mãos o tema principal da aula, as habilidades e as competências a partir da BNCC, o material utilizado, os recursos, o tempo da aula. Como é 1 aula por semana, então deduz que 50 minutos. Só que 50 minutos numa aula remota pode parecer muito tempo, mas você tem que distribuí-lo entre o acesso à aula e o logout da aula. Né? Então, entre o login e o logout, você tem que distribuir esse tempo. Tem que contar com uma conexão em velocidade da internet melhor ainda, né? Para que estabilize a comunicação, para que tenha qualidade nesse ensino. E de posse de todo esse material, né, que eu citei, eu organizo a aula em expositiva dialógica. Não é expositiva, eu não sou detentora do saber. Não é só expositiva. Eu coloco para o meu aluno pontuações. Eu levo à reflexão, buscando que ele, o tempo inteiro, venha refletir comigo e participe da aula, através do microfone ou através do chat. Né? Mas que participe, que interaja comigo e com os demais da sala. Promovo, então, um debate interativo. Daí, esses 2, né, aula expositiva dialógica, que é você instigar o seu aluno a participar, e o debate interativo, você ocupa um maior tempo de aula. Menor na exposição e mais no protagonismo do aluno. Uso recursos. Né? Outros recursos, vídeos, música, filmes. Às vezes eu cito algum filme e peço como
Lição de casa? Já que estão em casa, vamos assistir filme? Vamos assistir série? E nessa coisa do ensino do 6º ao 9º ano, nós podemos fazer com que o aluno traga para dentro da sala de aula a sua vivência e convivência. Por isso, eu procuro estimulá-los com outros recursos. Então, depois eu dou um feedback a eles. O aluno precisa disso. O meu estudante, ele precisa desse feedback. Ele precisa saber se ele está no caminho certo. Aí eu abro os microfones para a roda de conversa. E nós vamos pontuando o que está legal e o que precisa ser melhorado. No finalmente, eu coloco os avisos finais e despedida. Aviso final, e aí eles vão já saindo, se despedindo, interrompe a gravação e já posteriormente disponibilizamos esse link da gravação na ferramenta material, como já havia dito. Para os alunos do Ensino Fundamental 2, eu tenho em mãos reflexões a partir do próprio momento que vivenciamos. Trago músicas para poder fazer esse paralelo com o que eles estão sentindo. Percebi que no início era o entusiasmo e agora parece uma água morna, né? Então nós precisamos estimulá-lo. Então colocar um pouquinho mais de borbulhas nessa água para ela ferver, para que ele possa se sentir acolhido, principalmente, né? Situações que destaco aqui é o trabalho com os princípios da Claretiano: singularidade, abertura, integralidade, transcendência, autonomia, criatividade e sustentabilidade. Trabalhando tudo isso, eu estou trabalhando a pessoa como um todo. E eles nem percebem, eles sabem que eu estou trabalhando o princípio, mas eles não estão percebendo que eu estou entrando na casa deles de uma forma mais simples, tentando fazer essa acolhida e trazê-lo para dentro da sala. Lembrando, eu tenho uma aula por semana, preciso fazer tudo isso em 50 minutos e estimulá-los a participar. Tenho feito uma experiência com o 8º ano, por exemplo, que eles apresentam um gosto musical. Desde o início do ano, já nas aulas presenciais nós fazíamos isso. E eles apresentam para mim, né, por exemplo, essa semana foi Metallica, com tradução. E aí nós fazemos um paralelo, trazendo esse momento do aluno com a sala e todos participam. Promover a qualidade no ensino é estimular o aluno. É estimular ele a ser protagonista. Volto a repetir que nós não somos detentores do saber, nós estamos aqui para aprender também. O Claretiano Colégio São José, ele prima pela qualidade do ensino que oferece ao seu aluno. Por isso, a escola tranquilizou os pais com relação à postagem das atividades realizadas pelos alunos, deixando-os mais seguros e confortados diante do ensino remoto. Inclusive, quando o estudante ele não tem como acompanhar por falta de um recurso tecnológico, um eletrônico, alguma coisa, ou mesmo porque não pode, às vezes, ir a um médico ou algum outro compromisso, e ele pode acompanhar essa aula que foi síncrona, mas gravada. E por isso, nós disponibilizamos a aula, pensando no total acolhimento do 100% dos nossos alunos, para que eles tenham, até mesmo na aula gravada, eu não entendi isso, vou voltar lá na aula para que eu possa interagir, eu possa fazer a realização dessa atividade, desse exercício. Tendo ali o contato com esse vídeo, ele avança mais um pouquinho no seu próprio conhecimento. A minha didática no planejamento das minhas aulas ocorre semanalmente. E agendo todas as aulas no recurso do Google Meet, pela agenda, na plataforma do Plural, na disponibilidade
da Somos Educação Anglo. E cada link eu disponibilizo um dia antes da aula, né, na ferramenta Correio, na sala de aula virtual, para que o aluno se organize e não fique assim, não tinha um link. É claro que erros podem acontecer e o erro é passível do ser humano. Atualmente, minhas aulas síncronas ocorrem aqui na instituição, mas no início, após o período de capacitação oferecido pelo próprio Claretiano, as aulas foram em home office e a adequação do local, a luminosidade, os ruídos, entre outros, foi necessária na minha casa também. Então, foi necessária adaptação lá, assim como todos os alunos se adaptaram, se reinventaram, palavra do momento. Passado o período de adaptação dos alunos e minha abordagem e as resoluções dos vídeos, né? Então a gente vai ficando um pouquinho melhor, mas não somos técnicos, melhoraram quanto ao atendimento da funcionalidade, essa interação com os alunos, né? E ressalto, a tecnologia sempre esteve presente nas nossas vidas, mas ela não era bem aproveitada. Agora acredito que são. No decorrer da aula, por se tratar de adolescentes, né, 6º ou 9º ano, a chamada é feita em momentos alternados. Ora no início, ora no final, ora no meio, ou por uma conversa chamando-os para participar, respondendo alguma questão, alguma atividade ali e fazendo a interação e a participação. E por se tratar de adolescente, e adolescentes sabem mais que nós, que não nascemos na era da digitação, da tecnologia, na era digital. Então, eles fogem da aula desligando o microfone e as câmeras. Para que participem, nós precisamos inovar sempre. Então, trago para eles novamente esses incentivos. Não, você vai ter que apresentar o seu gosto musical, você vai apresentar o seu esporte favorito, o filme que você assistiu, etc. e tal. Tá? E faço também convite aos familiares. De vez em quando, dá uma voltinha para participar também. Tá? Acredito que eles estão desenvolvendo a sua autonomia e em suas conquistas estão cada vez mais desenvoltos. Corroboram, inclusive, para que a aula se torne mais atrativa. Então, sempre dão seus pitacos, as suas opiniões, para que essa aula seja mais gostosa, né, prazerosa. E no início ou no final de cada aula síncrona minha, eu abro o microfone para que eles possam conversar. Mesmo pelo contato do WhatsApp, dos grupos que eles têm no particular, lá no social deles, falta o tete-a-tete, falta essa comunicação dentro da sala de aula, que tantos professores reclamavam, falavam das conversas, né? Mas é preciso. O ser humano não é uma ilha, não pode ficar sozinho. Então, ele precisa se comunicar. Então, eu deixo com que eles se comuniquem um pouco, depois a gente se despede. E como é a nossa avaliação? A minha avaliação é integral, é formativa e é contínua. Eu avalio do início ao fim da minha aula, do início do período ao final do período letivo, em todos os momentos. Eu não avalio só por uma atividade, um trabalho a ser entregue. Para mim, vale mais essa interação, essa comunicação, essa participação, esse partilhar da sua vivência familiar com a vivência escolar, do que o que se escreve num papel ou agora num computador, numa ferramenta de portfólio. O que vale é ver que o meu aluno está crescendo. Vale ressaltar que nós atendemos alunos com necessidades, né, educacionais. E essas necessidades, elas têm o apoio, têm o respaldo. Avaliações e trabalhos para concluir etapa, elas são adaptadas.
mas o nosso aluno é estimulado para que participe cada vez mais, ele não se sinta excluído, e sim incluído e interagido. Devo ressaltar que o ser humano está em constante mudança e busca por algo mais, sempre. Como professor, essas mudanças ocorrem como um viés mais apurado, pois temos que aprender a entender, aprender a viver e a conviver, aprender a ser. Enfim, nossa missão, inspirada nos valores éticos e cristãos, preza, em todas as situações, pelos cuidados necessários com os estudantes e suas famílias, dando pleno significado à vida humana em todas as suas dimensões. E como diria Mário Sérgio Cortella, a gente só encanta quando se encanta. Se eu não tiver encantado com o meu objeto do conhecimento, eu não posso encantar o outro.